Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Todos que têm a Bíblia, quem não tem a Bíblia, pode acompanhar com a mão que escreve na parede. Segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Por gentileza, quem não tem a Bíblia, pega o seu smartphone ou então acompanhe aqui com o telão que vai aparecer. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Glória a Jesus. Vamos lá? Versículo de número 1. Cadê a mídia? Ajuda eu a procurar. Aí, chegou. Está escrito: uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, ele temia o Senhor. E veio agora o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Por isso, Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu dizendo-lhe: tua serva não tem nada em casa. Agora preste atenção aí no texto, tem uma vírgula. Senão uma botija de azeite. Amém. Eu quero que você pegue na mão de pelo menos 2 pessoas. Pode pegar, não é pecado pegar não, pode pegar. Aperta bem a mão dessa pessoa, vou ver se ela está viva, né? Dá uma apertada, porque vivo ele vai falar: ai, aleluia. Dá uma apertada aí e diga assim: vai acontecer. Não, diga com mais autoridade, diga: vai acontecer um milagre dentro da sua casa. Diga de novo: vai acontecer um milagre dentro da sua casa. E quem crê, aplauda Jesus aí. Amém. Bom, a todos que estão presentes aqui, aos queridos irmãos que acompanham pelas plataformas digitais, Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero ser bastante sucinto naquilo que Deus colocou dentro da minha alma. O livro que lemos relata uma história verídica, uma história verdadeira, um acontecimento histórico. A Bíblia vai dizer que esta mulher viúva, ela enfrenta alguns dilemas na sua vida. Esta mulher, ela havia perdido o seu marido e ela vive o primeiro dilema, o dilema da perda. E esse sentimento é um sentimento terrível, uma dor irreparável. Ela sofre de forma cabal e passa a viver esse grande drama, viver o sentimento da perda de alguém que estava ao seu lado. Importante falar que o marido dessa mulher, ele não era apenas o sacerdote da casa, mas ele tinha um papel importante. Além de sacerdote, era um companheiro e era um homem envolvido de forma direta com o ministério profético. Esse homem há uma grande probabilidade de ter feito parte de um dos tais que Deus se utilizou para cuidar do ministério profético quando Jezabel e Acabe havia lançado o decreto que todos aqueles que se posicionassem contra o seu sistema que havia sido implantado naqueles dias em Israel, esses profetas seriam degolados, seriam trucidados, seriam executados. E nesse período de crise, o marido desta mulher, na visão teológica, existe essa probabilidade dele ter sido Obadias. E Obadias foi aquele que deu sustento para os profetas de Deus que estavam no deserto,
dando a eles o sustento da água e do pão. Então, ele de forma direta, esse homem ele tinha compromisso com Deus e tinha a responsabilidade de cuidar do ministério profético. Qual era o ministério profético? Os profetas de Deus. Ele cuidava isso com muita propriedade. Existe essa probabilidade. E por ter esse cuidado, um homem que havia ingressado dentro da escola de profetas, e tudo aquilo que ele havia feito para benefício do reino de Deus, isso seria de fato vir com um grande retorno para toda a sua casa, toda a sua família. Que é uma coisa que eu acho interessante na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que semeia em boa terra colherá. E se tem uma coisa que é infalível, chama-se lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colherá. E de certa forma, o marido dessa mulher havia plantado, semeado com propriedade no reino. E eu vou dizer aos irmãos que quando nós semeamos no reino, as colheitas são eternas. Amém? As colheitas são eternas. Existem algumas colheitas que talvez nós não iremos colher, mas esta promessa, ela fica estendida sobre a nossa geração futura. Há uma ramificação de Deus, aleluia. Há uma promessa de Deus que se estende pela nossa geração. E aquilo que nós estamos plantando no reino, se nós não colhermos, Deus abençoará a nossa geração futura. Põe a mão no ombro do irmão, diga: Deus não vai se esquecer. Fala aí. Diga: Deus não vai se esquecer do que você plantou. Deus não esquece. O nosso Deus não tem problema de memória. Ele nunca se esquece. Então existe essa grande probabilidade, e eu acredito que sim, que seja de fato Obadias. No entanto, quando os credores batem à porta desta mulher, ela vivendo o primeiro dilema da perda, ela enfrenta a segunda situação de fato divergente. Os credores batem à porta, então ela está vivendo agora um problema de ordem financeiro. Com a perda do marido, que era o sustento da casa, a única coisa que restou foram as dívidas. E essas dívidas teriam que ser pagas. Ele não tinha nenhuma contribuição do INSS. Não existia nenhum tipo de retorno de alguma reserva financeira para que eles sobrevivessem. Aquela família também, tudo leva a crer que eles não tinham propriedade. Por isso os credores, dentro da lei, bateram a porta da mulher, exigindo que pagasse a dívida. E caso não pagasse, os filhos seriam levados para serem escravos. E o texto diz, por um tempo determinado, segundo a lei. Era lei. Então ela vive o terceiro dilema. Ela está enfrentando agora o dilema de ordem jurídica. Nenhum advogado, se houvesse na época, não poderia vencer aquela causa. Seria de fato uma causa perdida, de um quadro irreversível, irrevogável. Então, esta mulher agora, diante de todo este cenário, diante de toda esta situação tão terrível, ela nos dá um exemplo de posicionamento. Já diziam os mais antigos que a vida ela é dura para quem é mole. Nunca podemos baixar a guarda, por mais difícil que seja a situação. Deus trouxe você aqui hoje. E há uma palavra de Deus para o teu coração aqui essa noite. Não importa a maneira que você adentrou as portas desta igreja, o céu está se manifestando aqui esta noite, e o Senhor toma os meus lábios para te dizer:
Não importa a situação e não importa o dilema. Eu sinto de pregar isso aqui essa noite, porque Deus, Ele é capaz de dar a volta de 180 graus na história de pessoas que aqui estão. E não importa a situação que você está vivendo, há um Deus que está no comando da tua pequena embarcação. Está no texto. Esta mulher é o exemplo de posicionamento. Por quê, pastor? Se ela fizesse parte da nossa geração, talvez ela entraria nas estatísticas, onde uma grande parte da sociedade são acometidos de uma doença do século chamado depressão. Talvez ela seria mais uma vítima desse sentimento tenebroso, a depressão. Ela tinha de tudo para ser uma mulher deprimida na história. Ela tinha de tudo para viver na sua insignificância e se entregar. Mas o que eu encontro nesta mulher é firmeza, é posicionamento. Aleluia! E é uma coisa que nós precisamos entender. Paulo diz: quando penso que eu estou fraco, eu estou forte. Irmão, só a Bíblia tem exemplo dizendo que nós conseguimos extrair força da fraqueza. Aí você pode dizer: mas ela era diferente de mim. Não. Ela era como eu e você, com as mesmas paixões. A diferença é o tempo. Mas o problema eram praticamente os mesmos que vivemos. Há muitas pessoas que estão aqui, e olha para mim aqui. Nós estamos aqui porque temos propósito. Tem muita gente enfrentando problemas aqui, está aí sentado aí. Tem gente que veio aqui hoje ouvir uma voz, que seja uma voz do céu, para orientar e para dar a ele um norte. Eu sinto de pregar aqui hoje. Deus me trouxe lá de Blumenau para ser um profeta aqui hoje. E eu vou ser um profeta na sua vida aqui hoje. Você veio ao lugar certo. Tu entrastes pela porta certa. E o inimigo está dizendo que é o fim. As vozes contrárias estão dizendo que é melhor você se conformar. Mas é dentro dessa fraqueza, é dentro dessa sua debilidade, é dentro dessa situação que praticamente é impossível de ser revertida. Há um Deus que está hoje aqui, que vai pegar na tua mão. Isso é para quem crê. E Ele vai dar uma alavancada na sua história, se você se posicionar. E você fez a melhor coisa. Tu poderias estar agora sentado no divã da tua sala, com um controle na mão, e olhando e assistindo as programações de uma TV. Você poderia estar deitado no divã da sua sala, com o seu smartphone na mão, navegando nas plataformas digitais da vida. Mas você escolheu a melhor parte. Você disse: eu vou para o culto hoje na Assembleia de Deus, buscar a presença do Senhor. E tu viestes ao melhor lugar do mundo. E quem acredita, levante a mão que eu vou profetizar para você aqui hoje. Tu vai sair daqui hoje com uma direção de Deus na tua vida. Dá um glória aí se você acredita. Dá um glória aí, diz que vocês vão dar muito glória, mas hoje vai aprender da glória. Você entrou no lugar certo, porque na medida em que você se levantou e veio para cá, saiu do trabalho e veio para cá, isso é posicionamento, é acreditar que Deus é capaz de dar uma alavancada na sua história. Essa mulher, vocês estão me entendendo bem ou não? Essa mulher, ela não olha para a circunstância. Quando ela vê que tudo está fechando, que chama-se Pierote. Repita comigo: Pierote. Repita: Pierote. Vocês não estão comigo ainda. Pierote é um beco sem saída. Esse era o sentimento. Credor bater na porta, perdeu o marido, os filhos vão ser levados. E aí agora? Se entrega ou reage?
Usa o reme que está na mão ou fica no olho do furacão? Ela toma a melhor atitude. Ela se coloca de pé e vai falar com a liderança e a sua referência espiritual. Ela procurou o homem de Deus. E ela disse: meu marido, teu servo, você leu comigo, ele morreu e agora os credores bateram a porta e tu sabes. Ela dá testemunho do marido. Vocês estão comigo ou não? Ela dá testemunho. Então isso leva a me entender uma verdade. Ele não era mais um rosto no meio da multidão. Era um homem claramente proativo. Era um homem envolvido. Gente, nós temos uma vida só. E a vida que temos, que Deus nos deu, é para nós influenciarmos as gerações futuras. Deus te levantou para você influenciar gerações. Fala amém, pelo menos. Deus te levantou para você influenciar a sua família. Por isso, não permita que situações calem a vossa voz. Não permita que os problemas venham suplantar a tua alegria. Não permita que esse pierote, que esse beco sem saída, venha estagnar o projeto que está no teu coração. Lute! Deus não depende de autorização de governo. Deus não depende de reuniões humanas. Deus não depende de alguém falar, de alguém opinar, de alguém determinar. Ele é Deus. Se você crer, o seu telefone toca essa semana. Você entra no seu e-mail e vai ter uma novidade para o teu coração. Eu sinto de pregar isso. Vai ter novidade para alguém aqui por essa palavra. Você acredita nisso? O poder público está na mão dele. O poder judiciário está na mão dele. Ele é Deus. Essa mulher, quando ela abre o coração e dá a declaração para o profeta, e ela relata, dizendo: meu marido era um homem temente. Isso aqui fala de algo importante. E existe um adágio muito popular aos mais antigos, que diz que quem não é visto, não é lembrado. Chega de você viver uma vida de bastidores. Comece a aparecer. Se revele. Esse talento que está dentro de você, esta personalidade que existe em você, precisa aparecer. Chega de ficar dentro de um quarto fechado. Abre a janela daquele quarto. Abre a porta daquele quarto. Tudo que o inimigo quer é que você fique dentro de um quarto enclausulado, sem reação. Mas o céu fala com você aqui essa noite. Comece a aparecer. Coloque a melhor roupa. Penteia esse cabelo. Coloque o melhor perfume. E sai para a vida. Sai para a batalha. Sai para viver o novo que Deus tem para você. Chega de você ficar debaixo do jugo. Se posiciona. Se posiciona. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu uso uma expressão aqui, porque eu não sou de Santa Catarina, eu sou de São Paulo, e nós às vezes fala assim, a expressão, a forma de falar é meio diferente, mas você está entendendo o que eu estou falando. Quando eu digo sai para a vida, eu estou dizendo para você, se movimenta. Para de viver o limite que as pessoas estabelecem para você. Tem gente que quer nos limitar. Essa mulher, se olhasse para a circunstância, ela iria se limitar, ela iria se render, mas ela se levantou. Olha para mim, para de se acovardar, porque no culto é muito bom cantar. Se o inimigo se levantar, eu vou passar por cima. Eu quero ver, é longe daqui, se você é o mesmo gigante que vence os grandes desafios aqui dentro. É lá fora
é dentro da tua casa, é lá naquela pequena empresa, é lá naquela grande empresa, é lá naquelas reuniões, é lá diante das decisões que têm que ser tomadas por você, é diante dos dilemas familiares. Deus está falando, saia dessa situação hoje, porque, irmãos, viver o novo sempre mexe com a gente. O problema é que nós queremos ficar presos no passado, e Deus tem o novo para nós. Essa mulher entendeu isso no ângulo da sua alma. Ela perdeu o marido e ela não iria abrir mão dos seus filhos, porque o maior patrimônio de um homem, e quando eu me refiro ao homem, eu estou me referindo à mulher também, é a sua família. Primeiro é Cristo, sua família e igreja. Deus quer que você se posicione, porque contra a morte nós não temos poder, mas contra as leis estabelecidas por homens, se nós estamos dentro do nosso direito, nós podemos reagir de uma maneira contundente. Pegue na mão da pessoa, diga: reage, irmão. Fala aí, vai. Fala de novo: reage. Que haja uma reação em você, que você venha reagir, que você não seja covarde, que você não retroceda, que você não se esconda por detrás do luto. Levanta a cabeça, sacode a poeira e olhe para o alvo, para viver o que Deus tem para você, e o que é teu, ninguém vai tomar por causa da sua atitude. É uma questão de coerência. E agora os credores querem levar os meus filhos. Você vai me declarar o que é que você tem em casa. O que você tem em casa? É uma pergunta desconexa, porque Deus não trabalha com o sentido natural. Irmão, Deus nunca vai trabalhar na lógica. Deus sempre vai trabalhar na contramão da lógica. Vocês acreditam nessas coisas ou não? Não, porque Deus trabalha dentro do padrão. Deus não trabalha com padrão. E a especialidade desse Deus que você veio servir Ele aqui hoje, já vou parar, irmão, é o Deus que trabalha na contramão da lógica. É quando alguém diz: é impossível. Se você crer e reagir, Ele é capaz. Eu já vi gente que estava no fundo do poço, acreditar no poder da oração e da palavra e da busca frequente pelo Espírito de Deus e pela palavra, e viverem uma vida triunfante. Sabe por quê? Porque é a especialidade desse Deus. Ele é Deus que está no comando da tua vida. Quem sabe você entrou aqui vivendo esses dilemas, e Deus está falando com você. É interessante que eu estou pregando aqui. Quem quiser acreditar, acredite, que eu não sou daqui, eu vou embora e eu vou falar. Eu estou pregando aqui. Glória ao nome de Jesus. Eu estou vendo, queridos e amados irmãos, claramente, eu vejo correntes sendo despedaçadas na medida que eu estou pregando para vocês aqui. Essa palavra está libertando alguém aqui hoje. Quem acredita nisso, diga pelo menos um amém. Essa palavra está libertando o teu coração aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui vivendo um momento de incredulidade. É praticamente impossível. Mas essa mulher é exemplo para você. É exemplo para mim. Quando ela diz: meu marido é teu servo, e ele pergunta o que tens em casa. Eu não tenho nada. Você leu comigo. Ela diz: senão uma botija de azeite. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Eu tenho só mais 10 minutos. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. O que é que tem a ver o problema de uma dívida financeira com azeite? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver ou não? Claro que não. A mulher precisava de dinheiro, irmão. O problema era de ordem financeira. Ela tinha que pagar a conta. Tem coisa, irmão, que é o dinheiro que resolve mesmo, não adianta. É o dinheiro na mão, é o cash. Para pagar lá, tem que pagar. Você entendeu o negócio ou não? Ninguém vive de amor, só de amor. A vida está aí.
Entendeu o negócio? Tem que ir para cima. Ninguém enche um tanque de gasolina. Vai pagar como? Eu vou pagar com 3 sorrisos. O cara manda te prender, varão. Passa lá no mercado, lá, que agora tudo é caro, tu é doido. Você vai passar lá, vai pagar como? Crédito, débito, Pix? Não, eu vou dar 7 glória aqui. Não paga, varão, com 7 glória. Tem coisa que é dinheiro, irmão. A mulher diz, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele olhou para ela, isso aqui eu acho lindo, gente. Porque aqui a autoridade na vida do profeta, ela é uma autoridade absoluta. Mas o papel da mulher de crer é tão importante quanto o profeta que profetiza. Porque ele diz assim para ela, vai aos teus vizinhos. Olha que coisa. E pede vasos vazios emprestados. Aí quando ela ia saindo, e não peça poucos, peça muitos vasos. Isso aqui é contramão de lógica ou não? Meus queridos irmãos, eu quero nessa noite enfatizar. Para de querer calcular milagre. Milagre não dá para você calcular. Para de viver na limitação de uma calculadora. Como que vai ser? Esquece números. Milagre não tem explicação. O dia que alguém explicar para mim o que é milagre, ele deixa de ser milagre. Porque no Aurélio, milagre significa coisa que causa espanto. E no Aurélio corrigido, coisa que causa admiração. Esta é a definição de milagre. Não tem explicação. Aliás, eu pergunto, você está aqui hoje, tem explicação? Irmãos, cadê meu retorno? Foi embora. Manda meu retorno. Devolve meu retorno. Olha aqui para mim. Se tem uma pessoa aqui que pode dizer e afirmar publicamente que é um milagre, Joel. Porque, varão, desde quando eu nasci, a morte fica doidinha para me pegar, irmão. Porque não foi você. A infância quase toda, o cão querendo me matar. Fiquei adolescente, 3 tiros, varão. Você não se espanta não. Ou o cara era muito ruim, ou foi Deus, mas acho que foi Deus mesmo, porque foi a queimar-roupa. Mas eu apanhei. Vou matar. Atingi a vida adulta. Casei, toma Satanás. Aleluia. Eu casei, viu, irmão? E você que não é casado, tu casarás também. Eu me casei. Jesus me deu uma família. E 11 anos de casados, eu tive falência dos órgãos vitais, múltipla. Fiquei internado, fiquei entubado. E Jesus me deu vida. Jesus entrou lá no quarto. Não vi ninguém, não vi anjo, não vi arcanjo, não vi nada. Mas Jesus estava lá. Me deu vida. Você não deu glória a Deus, mas Jesus me deu vida. Então, se tem alguém, eu tenho tanta coisa para dizer. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre ambulante. Vocês estão diante de um testemunho vivo. Eu sou um milagre de Deus. E eu estou pregando a pessoas aqui que também poderiam levantar a mão e dizer, eu também sou um grande milagre de Deus. Por isso que o céu está te sustentando. Se você passou tanta coisa e chegou até aqui, não é essa situação que vai apavorar você. Você vai sair daqui hoje de braços dados com o amigo Espírito Santo. E vai sair daqui hoje com uma direção para viver o novo tempo que Deus tem para você e a sua casa. Diga amém, gente. Eu termino a minha prédica. Termino aqui dizendo que não dá para nós trabalharmos com calculadora quando a especialidade é de Deus. É Deus que vai fazer. É Deus que vai operar. Não é parente, não é aderente. Não é o sim daquela empresa. Não é aquele novo contrato. É Deus. Tu não está entendendo, é Deus.
A solução de todo problema lá na sua família não é o conselho de um aderente, é Deus. É Ele que vai ser glorificado. Ele vai usar as vias que Ele quer para operar o milagre que vai deixar você como os que sonham. O ano ainda não acabou. E a Bíblia diz que o melhor não é o início das coisas, mas são os fins dela. Deus tem um final feliz para a sua vida. Diga amém. Sua casa vai viver um grande milagre. Mas você precisa obedecer. A Bíblia diz que sacrifícios e a obediência, dentre os dois, a obediência ela é primordial do que o sacrifício. Obedeça. Tenha um coração inclinado à obediência. A mulher obedeceu e não questionou, e fez conforme a orientação do profeta de Deus, e ela viveu um grande milagre. Diga milagre, diga milagre. E eu quero enfatizar que quando ela pega vaso emprestado, ela tem credibilidade. Deus te dará novas linhas de crédito. Pega isso. Deus te dará uma nova linha de crédito, porque Ele sabe o porquê você entrou no vermelho. Ele sabe o porquê você entrou dentro dessa situação tenebrosa. E Ele me trouxe aqui para te dizer: eu conheço a tua reputação e eu conheço a sua vida. Diga amém. A mulher tinha credibilidade, pegou vaso emprestado e obedeceu. E o texto diz: entra dentro do teu quarto. Entra onde? Dentro do teu quarto. Isso aqui fala da intimidade. O profeta estava dizendo: você vai entrar lá dentro da sua intimidade. E aproveita e coloca os meninos para participar do milagre. Assim como eles viveram o luto, eles agora vão viver a intervenção. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos querendo passar a mão na cabeça dos nossos filhos. E os nossos filhos precisam entender que a fonte do milagre é Cristo. Esses tempos atrás, o Arthur, sempre tem um filho que se destaca mais, né? Os outros dois são quietinhos, são um cordeiro mudo. Mas eu tenho o Arthur, irmão. Quem tem um Arthur na vida? O Arthur chegou em mim e falou para mim assim: pai, você já percebeu que o meu pé cresceu? Falei: sério, varão? Você não está calçando mais 37 não? Pai, eu estou calçando 41. Que é isso, varão? O irmão só tem 11 anos. Lapa de pé é esse? Aí ele falou: eu vi um Nike da hora ali no shopping, pai. Você viu, varão? Vi. É, meu filho. E como que é? Pai, muito louco. 650. Está na promoção. Falei: ah, é? É. Aí eu falei para ele assim: por que você não pede para Jesus te dar o Nike? Não, pai, o senhor tem. Falei: tem um não, varão. Tem hora que o pai não tem. Tem hora que o papai é assalariado, vive do que Jesus manda, pede para Jesus. O que eu entendo com isso? Eu aguçei a fé desse menino. Entende agora? Não é que eu estou sendo ruim. Ele precisa entender que ele precisa ter uma experiência com Deus. Ele precisa entender que o milagre que Deus faz em mim, e fez através de mim, e em mim, e na minha vida, também é capaz de fazer na vida dele. E não é que eu peguei o Arthur orando: Jesus, me dá aquele Nike. Jesus, me dá aquele Nike. Me dá. Tu acredita que ele ganhou o Nike, irmão? Esse Jesus não é gente não. Novinho. A irmã comprou e disse que não deu no filho dela. E falou assim: olha, acho que cabe no pé do Arthur. E era o que ele viu na vitrine. Tu não deu glória a Deus porque não foi teu filho. Aleluia. Você precisa envolver a sua família nos milagres. Você precisa compartilhar aquilo que Deus revelou para o teu coração. E o que Deus tem para você é para você e toda a tua família. Quantos podem dizer um amém?